Meu amigo, sabe aquela sensação que você tem às vezes que vê futebol brasileiro e fala, putz, estou vendo outro esporte? Pois é, às vezes é quase isso mesmo. Mas tem uma explicação, né? Quer dizer, tem várias. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Olha só, parceiro meu do torcedores.com, o Mário Alemão, inclusive, joga bola comigo, é um belo pivô, diga-se de passagem. Ele fez um texto esses dias em cima de um estudo que mostra a distância percorrida média pelos jogadores em alta intensidade, ou seja, em corrida intensa, e essa corrida intensa é, em média, 25 km por hora, ou seja, o cara está em fase ou de transição defensiva ou em transição ofensiva no pé no acelerador, tanto o marcador quanto o meio-campista ou o atacante, enfim. Então, o estudo tenta detalhar em 26 competições pelo mundo qual a média da distância percorrida por jogo pelos jogadores em alta intensidade. E aí, o clube mais bem colocado nessa parada no Brasil foi o Internacional, mas ainda numa distância considerável para o líder da parada, que nem é um time de altos títulos e da primeira prateleira, se você considerar Bayern, Real, Manchester City, PSG. O líder no estudo é o Leeds United, comandado pelo Marcelo Bielsa. E aí você vai ver no top 5 lá, por exemplo, o Young Boys da Suíça, vai ter o Bayern de Munique, e o Internacional é o time mais bem colocado, ali lá pela casa dos 20. E aí depois vai ter outro salto, aí aparece outro brasileiro. O Juventude é o pior brasileiro colocado nesse estudo que eu vou mostrar detalhado daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, você tem muitas explicações, talvez, para falar do jogo. Esse é o post original da turma do Centro de Observação do Futebol. Eles têm um Twitter muito bem embasado, está sempre bem alimentado e tal. E eles fazem estudos mensais, semanais e tal. E aqui eles estudaram 26 ligas ao redor do mundo, de novo, para saber a distância média percorrida por jogador em sprint, ou seja, em velocidade, que é 25 km por hora, mais ou menos. E aí está aqui a lista. O Leeds lidera, ou seja, os jogadores percorrem em média por jogo, em intensidade alta, 2,23 km, com o pé no acelerador. Porque na média os jogadores percorrem ali 10 km por jogo, 8, 11, depende, 12, depende do nível de intensidade, mas nem sempre nesse alto grau de intensidade. No talo, os jogadores percorrem em média do Leeds 2,23 km. Tem a turma do Young Boys e tal, aí você vê aqui, tem o Milan, você nem vai olhar aqui times e falar, putz, olha como só tem grife, tem o Bayern de Munique, e aí a gente vai descendo e tem o estudo todo, mostrando times da segunda divisão, tem time da primeira divisão, tem time dos Estados Unidos, e aqui o Internacional é o brasileiro mais bem colocado. E aí isso quer dizer, pura e simples, que é só essa a razão do futebol brasileiro ser pior que o futebol europeu e tal. Você tem, inclusive, outras questões aqui. Tem a média por liga, a média nas ligas como um todo. Aí você vai ver uma situação. O Brasil ficou lá embaixo. Ó. O Brasil está atrás da Croácia, está atrás da Rússia, está atrás da Polônia, vai estar atrás da segunda divisão da Espanha, mas, por exemplo, está na frente da Bundesliga, do campeonato alemão, mas está atrás da Espanha, está atrás da Bélgica, está atrás da Premier League, está atrás do campeonato italiano, enfim, está atrás de uma porrada de gente. É só esse o fator que explica? Não, esse é um dos fatores. Mostra que é um jogo que tem, em média, os jogadores sendo exigidos em menor intensidade. Só que, obviamente, por exemplo, a Bundesliga é um campeonato, num geral, que você vê mais acelerado que o futebol brasileiro, porque o recorte que eles escolheram foi do 25 km por hora em média ali para cima. E aí você vai ver o Brasil
um pouquinho melhor que a Bundesliga nessa média. Só que a velocidade de passe, a qualidade do passe, a quantidade de falta, o quanto o jogo para, o quanto a bola rola, a qualidade da disposição dos jogadores taticamente no campo e tal, é óbvio que transforma a Bundesliga num jogo que é, no geral, mais bem jogado, mais acelerado, mais limpo de ver. Aí você vai falar, não, mas não tem nem perigo da Bundesliga ser melhor que o Campeonato Brasileiro. Isso é outra discussão. A gente está falando por que a gente tem a sensação que o nosso futebol é tão ruim. Aqui tem parte da resposta. Parte da resposta. E eles fizeram mais estudos, inclusive. Recentemente, eles também fizeram um estudo de distância percorrida num geral, não só em alta intensidade, né? Somando tudo. O estudo como um todo, e o estudo aqui está em ordem alfabética, porque na ordem de distância e resultado, aí a gente tem um problema. Aqui é a média da distância percorrida pelos jogadores de campo, por time e jogo. Então, você tem aqui, em média, no Campeonato Espanhol, o time percorre, somando todos os jogadores, 103 quilômetros. Na Suíça, 103. Na Holanda, 103. A Itália, a Polônia, a Bélgica já vão para casa dos 102. O Brasil, de todos os campeonatos analisados, está em penúltimo lugar. E foram 31 competições. O Brasil está... Os últimos são a Libertadores, o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa Sul-Americana. Ou seja, a gente soma aqui, a gente já começa a fazer um raio-x. No geral, os jogadores percorrem menos quilômetros, ou seja, correm menos, preenchem menos campo. E, no geral, como a gente viu lá, eles correm menos do que vários outros campeonatos em alta intensidade. Ou seja, ele é um jogo mais lento e com menos campo preenchido, com mais distância entre os jogadores. E aí tem mais erro de passe. Aí você vai entrar em outros fatores que eu vou chegar já já. A diferença, se for ver, ela não vai ser gigantesca de uma liga para outra. Só que você vai somando os fatores e no final você tem, da Série A para o líder, você tem 9 quilômetros quase de diferença aqui. É muita coisa. 9 quilômetros. Aí você bota, isso é 9 quilômetros por jogo. Você multiplica isso dentro de um campeonato, quantos quilômetros a menos os times brasileiros vão ter percorrido a menos do que os times espanhóis, por exemplo, ou do que os times holandeses, ou do que os times da Série A, ou do que os times da Champions, por exemplo. Você quer comparar Champions com Libertadores? Está aqui. Na média, os times percorrem 101, quase 102 quilômetros por jogo. A Libertadores, 96. Você vai botar aí mais de 6 quilômetros por diferença por jogo. E aí você multiplica isso pela competição, ou o tanto de quilômetros a menos. Ou o tanto de quilômetros a menos também em velocidade. É muita coisa, gente. E aí eles vão fazendo todo o raio-x, eles mostram várias outras métricas interessantes também, falando que não tem nada a ver só questão de idade, eles dividem por posição dentro do campo e tal, e acabam concluindo, eles fazem uma conclusão do estudo, que a distância percorrida não é um indicador que reflete o nível do time ou da liga diretamente, só que a gente vai somando os fatores e vai tentando chegar a uma conclusão, né? As diferenças entre as 31 competições é relativamente ok, né? Em termos de distância e tal. Mas, aí vem, os jogadores da Europa, eles acabam, de fato, percorrendo e cobrindo muito mais o campo do que os jogadores da América do Sul, o que reflete um estilo de jogo mais rápido e mais intenso. Aqui a gente começa a ter parte da resposta. Mas antes de concluir, eu queria que a gente lembrasse do SofaScore, que é parceiro oficial aqui. Inclusive, tem muitas dessas análises, né, de mapa de ação, estatísticas de jogos e tal, de todas as competições do mundo, tem no SofaScore, que ajuda muito por exemplo, me ajuda muito a estudar para jogo e também para analisar pós-jogo. E a vantagem do SofaScore é que é 100% de graça, né? Então, o link está na descrição do vídeo, você baixa o aplicativo e se diverte. E aí você soma essa intensidade, essa distância percorrida em velocidade ou não, mas no geral, há campos piores, há uma pressão gigantesca de trabalho que acaba sendo mais instável. O treinador, para tentar implementar uma ideia, ele está sempre na corda bamba, porque, em média, os técnicos no Brasil, eles ficam empregados 3 meses, e, em média, os trabalhos na Europa duram o dobro, às vezes até o triplo de tempo.
Então, isso é óbvio que vai influenciar na qualidade do jogo. Você tem um jogo mais lento, um jogo menos intenso, um jogo com mais erros, porque os campos são piores, as equipes mudam muito mais, os treinadores mudam o tempo inteiro, a pressão é absurda, o calendário é bizarro do ponto de vista físico, exigindo dos jogadores. Você não tem como ter esse jogo intenso e de qualidade se você não consegue estar 100% com os seus jogadores toda hora. Isso sem contar a questão de arbitragem. E aqui ela não é uma crítica à qualidade da arbitragem, se o cara sabe a regra, se ele não sabe a regra, se ele é isso, se ele é aquilo. É uma arbitragem que se protege. E como é que ela se protege? Travando o jogo, deixando o jogo menos corrido. Porque quanto mais a bola estiver parada, ou quanto mais o jogo estiver truncado, mais fácil para o árbitro apitar. Um jogo intenso, um jogo rápido é ruim para a arbitragem. Isso a gente fala porque já conversou com 500 árbitros diferentes. E eu ouvi a frase de um deles uma vez, o árbitro apita primeiro para si, depois para o jogo. Ou seja, ele primeiro quer controlar para não se estrepar, né? Para não estar exposto, para não cometer erro, para não estar com a cabeça na degola. Então você tem vários fatores aqui que no final entregam um produto pior. É só a qualidade dos treinadores? Não é. São os jogadores que são muito piores? Não é. Os jogadores, quando o mesmo jogador, num contexto de Europa mais organizado, com um calendário melhor, com um treinador que talvez tenha mais segurança no cargo, esse cara rende mais, em média. Então você tem muita coisa para explicar, sim, por que o nosso jogo é pior. E às vezes é muito pior. Tanto que num ambiente mais controlado, que é o ambiente de seleção, ou seja, ele é um ambiente com um calendário mais ou menos igual para todo mundo, ele é um ambiente que os caras ficam mais ou menos o mesmo tempo com todo mundo, mas é um ambiente em que o Brasil tem uma estrutura absurda. Normalmente a seleção só joga em lugares de altíssimo nível, né? E aí você tem uma equiparação muito maior, né? Se você pega o futebol brasileiro, ele está aqui do futebol europeu. Mas a seleção brasileira, ela não está aqui das seleções europeias em média. Ela compete, ela disputa e ela joga olho no olho com qualquer uma. Os times brasileiros não olham olho no olho com qualquer um na Europa. Então, acho que dá mais ou menos para a gente ter um diagnóstico aí. Mas os comentários são isso. Se você tiver outras razões para a nossa tragédia grega, pode ir lá para baixo e sentar o dedo, meu chapa. É nóis.